Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso sobre a legislação do município de Santa Vitória do Palmar. Vamos trabalhar então a legislação municipal, leis previstas no edital do concurso, começando aqui pela Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica é a principal lei do município, é a lei que organiza a administração municipal e vai trazer as regras que são aplicadas na Câmara Municipal e na Prefeitura do município de Santa Vitória do Palmar. A Lei Orgânica é a principal norma do município. No âmbito federal, a principal norma vai ser a Constituição Federal. No âmbito dos estados, a Constituição Estadual. Mas os municípios não possuem uma Constituição, eles possuem a Lei Orgânica, que faz, em parte, a mesma função que a Constituição Federal faz em relação ao governo federal e a Constituição Estadual faz em relação ao governo estadual. Então vamos conhecer essas principais regras que são aplicáveis aqui à administração do município de Santa Vitória do Palmar. Pessoal, todo o conteúdo que eu vou passar para vocês aqui na tela, vocês têm acesso ao arquivo PDF com ele, com a apostila em PDF, que vocês podem baixar para acompanhar a aula. É o ideal. Quem quiser baixar e acompanhar pela tela do computador, pode. Quem preferir em papel, quem preferir imprimir, também pode imprimir o arquivo, já que esse arquivo em PDF ele pode ser impresso também, conforme tu prefira estudar, certo? E aí é muito importante que no decorrer, então, do nosso estudo, tu vá acompanhando, claro, com o teu material, vá fazendo suas marcações, suas anotações, para ficar com o conteúdo bem claro. Para facilitar o teu estudo, a nossa apostila ela já vem com alguns esquemas que vão ajudar no entendimento e na explicação, como vocês vão perceber. Bom, pessoal, vamos ao trabalho. A gente tem aqui na Lei Orgânica um preâmbulo. O preâmbulo é uma simples apresentação e esse preâmbulo não tem sido cobrado em concursos pela banca que vai aplicar nosso concurso aqui em Santa Vitória. Então é improvável que venha uma questão sobre o preâmbulo, até porque o preâmbulo é só uma simples apresentação do momento que essa lei orgânica foi feita lá no ano de 1990. Faz muito tempo isso. E simplesmente diz, então, que eles instituem, né, esta lei orgânica. Nada, então, muito importante para fins de prova nesse preâmbulo. Por esse motivo, já vamos avançando para a organização municipal. Já vamos para o título 1, então, começando os artigos da lei orgânica. Bom, nós temos que o município de Santa Vitória do Palmar, como a gente sabe, é uma das unidades do território do estado do Rio Grande do Sul. Sim, todo mundo conhece no mapa, está lá embaixo, lá bem no extremo sul do estado, a gente tem o município de Santa Vitória, que tem autonomia política, administrativa e financeira, regendo-se por esta lei orgânica e pelas demais leis que adotar, como, por exemplo, o Estatuto dos Servidores, que traz os direitos dos servidores do município, como, por exemplo, a Lei Municipal de Acesso à Informação, que traz os direitos de que todo cidadão obter informação. Tudo isso a gente vai estudar aqui nesse curso, né? Então a gente tem no artigo 1º uma simples apresentação, que também não costuma ser objeto de prova. Então até agora a gente não viu nada que vai cair na tua prova, pode ficar tranquilo. Fica ligado que agora a gente vai começar a ver. Porque agora vem os poderes do município. As bancas adoram cobrar isso em prova. No município nós temos 2 poderes somente. São poderes do município independentes e harmônicos. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura de Santa Vitória do Palmar. Esses são os 2 poderes do município, portanto. Mas como é que isso cai em prova, professor? Da seguinte forma, eles tentam te confundir com os poderes do Estado e da União. Porque no governo estadual, no governo federal, em âmbito estadual e em âmbito federal, nós temos 3 poderes. Lá também tem poder judiciário. Sim, poder judiciário. Nos municípios não existe poder judiciário. O poder judiciário é sempre, sempre, sempre ou estadual ou federal. Não existe justiça municipal. Então, se a banca afirma que, de acordo com a Constituição Federal, existem 3 poderes, tá certo.
porque isso se aplica lá para o Estado e para a União. Agora, com o âmbito da lei orgânica para o município, nós temos apenas 2 poderes, o legislativo, que é a Câmara, e o executivo, que é a prefeitura. E aí a banca faz pegadinha justamente trocando, afirmando que seriam poderes, então, do município aqui, o judiciário também, o que está errado. Bom, então é isso que nós temos sobre os poderes, lembrando que eles são independentes um do outro, certo? Muito bem. Vamos seguindo, e aí nós temos os símbolos do município, raramente aparece, mas são símbolos do município, então, a bandeira, o hino e o brasão. É muito raro aparecer em prova, mas estão aí, caso cobrarem, tu vai lembrar quais são esses símbolos. São bens do município todas as coisas que lhe pertencem, né? Todos os bens móveis ou imóveis são patrimônio aqui do município. E quando essa lei foi feita, lá em 1990, eles mantiveram o território do município de Santa Vitória do Palmar. Bom, pessoal, aí o artigo 5º trata da divisão administrativa do município. Sobre a divisão administrativa do município, o município ele se divide, para fins de administração, com distritos. Tem distritos no município, que são aquelas localidades mais afastadas do centro da cidade, né? Então nós temos essa possibilidade do município ter distritos, que existem de fato, e que podem ser suprimidos ou fundidos por lei após consulta plebiscitária, após fazer um plebiscito para ver se a população concorda com a modificação do distrito. Então, os distritos atuais, eles podem ser modificados, mas para modificar um distrito é necessário uma consulta plebiscitária. E aí a criação do distrito, ela pode ser mediante fusão de 2 ou mais distritos, que serão supridos, sendo dispensada nessa hipótese as verificações do artigo 6º, que a gente já vai ver quais são os requisitos para criar um distrito. E a extinção do distrito, ela só vai acontecer mediante uma consulta plebiscitária à população da área interessada. Tem que consultar a população também quando for extinguir um distrito. E o distrito vai ter o nome da sua sede, que vai ter a categoria de vila. Bom, requisitos para a criação de distrito. Isso eu acho que pode aparecer na prova. Eles podem fazer uma pergunta perguntando. Quais são... Pergunta perguntando é boa, né? Pode trazer uma questão, então, que lhe pergunte, né? Quais são os requisitos para criar um distrito? E aí eu já coloquei eles nesse esqueminha aqui, nesse mapa mental, que facilita o nosso entendimento. Bom, para criar um distrito numa área afastada do centro da cidade, do centro do município de Santa Vitória, é necessário que nesse distrito tenha uma população, eleitorado e arrecadação de 1/5 do que é exigido para criar um município. Certo? E é pouco, porque a gente tem municípios com população bem pequena. E o segundo grupo de requisitos é que exista nessa localidade, nesse lugar onde vai ser um novo distrito, que já exista lá, no mínimo, pelo menos, 50 moradias, 50 casas, 50 habitações, uma escola pública, um posto de saúde e um posto policial. Tem que ter tudo isso para constituir um novo distrito. Bom, o parágrafo único ele traz as formas de comprovar o atendimento dos requisitos, conforme o caso, com as declarações, certidões, né, os documentos que vão comprovar que o município, que a localidade atende os requisitos para ser um distrito. E aí o artigo 7º traz regras para a fixação das divisas dos distritos. E aí vai se evitar, sempre que possível, formas assimétricas, estrangulamentos e alugamentos exarados, né? Vai se fazer o mais retinho, o mais claro possível. Se dá preferência por delimitação por linhas naturais, facilmente identificáveis, né? Por exemplo, depois de um riacho, fazer o território com base em uma marca geográfica facilita bastante, que aí todo mundo sabe, o distrito começa depois daquele riacho, por exemplo. Na inexistência de linhas naturais, se utiliza a linha reta, e os extremos devem ser facilmente identificáveis. Um lugar que fica fácil de identificar onde começa e onde termina aquele distrito. E é vedada a interrupção de continuidade territorial do município ou do distrito de origem. Bom, e aí se faz a instalação perante o juiz de direito da comarca na sede do distrito.
O artigo 9º, ele criou aqui o 5º distrito e o 6º distrito, e ele diz então, né, o distrito do Tainho, e na área remanescente, então, de um distrito antes, que hoje é a cidade de Chuí, que já foi distrito, então, também ficou anexada ali. E aí ele traz aqui, então, as delimitações geográficas, né, que são utilizadas, né, naquela localidade, então, dos distritos do município. Bom, acho muito pouco provável que esse artigo 9º seja cobrado, porque é uma questão muito peculiar mesmo, é difícil que apareça em prova. Visto isso, pessoal, chegamos na competência do município. E quando a gente fala em competência do município, a gente tem que entender que tem competências que são só do município de Santa Vitória do Palmar, que são as competências privativas, e temos também algumas competências que são do município junto com a União e com o Estado. Essas estão no artigo 11. Então, quando tu fizer a leitura desses dois artigos, e é importante que tu faça a leitura, tu tem que perceber o seguinte: no artigo 10 estão as competências que são privativas, que cabem somente ao município de Santa Vitória do Palmar, enquanto que no artigo 11 tem competências comuns. Como é que eles cobram isso em prova? Bom, tem duas formas que a banca cobra isso em prova e já cobrou em outros concursos. O mais habitual é ela misturar essas competências do município com as competências que a Constituição Federal prevê para a União. Porque lá na Constituição Federal tem uma lista de competências da União. Tem coisas que só a União pode fazer, que o município não pode fazer. Por exemplo, fazer lei sobre direito do trabalho, sobre direito penal, definir o que é crime, o que não é. Essas matérias somente a União pode tratar, o município não pode tratar. Tudo que envolve a questão bélica, emissão de moeda, serviço postal, tem muitas competências que são só da União. Aí a banca, na hora da prova, ela mistura essas competências do município com as da União e te pergunta qual que é ou qual que não é do município. Claro que o ideal é que tu faça a leitura várias vezes do artigo 10 para se familiarizar com essas competências. Já aviso vocês, eu vou avisando ao longo da aula, mas essa já é um ponto que vocês têm que lembrar. Tem que ler várias vezes o artigo 10. Ele é importantíssimo, tem muita chance de cair na tua prova o artigo 10. Então faz a leitura várias vezes dessas competências que cabem ao município. O município que vai legislar sobre assuntos de interesse local. Tudo que é interesse local cabe só ao município. O interesse regional vai caber ao Estado e o interesse nacional ou federal à União. Ele vai suplementar, quer dizer, completar a legislação federal e estadual no que couber. O município vai elaborar o seu plano diretor, que traz as regras urbanísticas, regras para construção no município. Vai criar, organizar e suprimir distritos, como a gente já comentou sobre os distritos. Manter programas de educação pré-escolar e ensino fundamental. O município faz isso com cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Elaborar o seu orçamento, instituir e arrecadar os seus tributos. Os tributos municipais são instituídos pelo próprio município, a gente vai ver quais são mais adiante. Fixar e instituir as tarifas dos serviços públicos ou os preços públicos, dispor sobre o funcionamento dos serviços locais, cuidar dos seus bens, do seu território, né, o uso do solo no seu território, normas de edificação, licença para funcionamento, cassar licença de estabelecimentos que se tornem prejudiciais à saúde, estabelecer servidões quando for necessário para os seus serviços, adquirir bens, e aí segue, né, uma série de disposições que eu vou deixar para a leitura de vocês, para a nossa aula não ficar muito cansativa, porque nessa parte aqui é simplesmente leitura mesmo, não tem nada a ser explicado sobre essas competências. O que tem que entender é que as competências do artigo 10 são só do município, enquanto que as do artigo 11 são do município, mas também são da União ou do Estado. E aí a segunda forma que eles podem cobrar as competências, eu falei que a primeira era misturando com as competências da União na Constituição Federal. A segunda forma, a banca pode misturar, confundir as competências do artigo 10 com o artigo 11. No artigo 10 é competência só do município, privativa do município. No artigo 11 é competência do município de Santa Vitória conjuntamente com o Estado e com a União. Por exemplo, zelar pela guarda da Constituição, das leis e instituições democráticas,
Cuidar da saúde, todos atuam na área da saúde. Assistência pública, assistência social, proteção e garantia das pessoas com deficiência. Proteção a bens e obras e documentos de valor histórico, artístico e cultural. Impedir a evasão de obras de artes. Meios de acesso à cultura, educação e ciência. Proteção ambiental, que inclui ali preservação de florestas, fauna e flora. Fomento à produção agropecuária e organizar o estabelecimento alimentar. Programas de construção de moradias populares, quando for necessário. Combate às causas da pobreza, que é a ideia de assistência social, de serviço social. Registrar a concessão de direitos de pesquisa e estabelecer e implantar a política de educação para a segurança no trânsito, certo? Todos esses assuntos, o município de Santa Vitória vai executar conjuntamente com o Estado e com a União, certo? E tem ainda a competência suplementar, que é a competência do município fazer leis locais. Como assim? Existem normas federais, estaduais, por exemplo, sobre meio ambiente. E o município de Santa Vitória do Palmar, dadas suas características, até porque é uma área importantíssima em razão da reserva ecológica que lá existe, pode ter a sua lei municipal tratando sobre esse assunto especificamente. Sim. Então, isso que é suplementar, é fazer leis no âmbito da sua competência, certo? Muito bem. Sabe outro artigo que eles adoram cobrar em prova? É o artigo 13, porque ele traz uma lista de proibições, é vedado ao município. Como é que eles cobram isso em prova? Eles vão te perguntar o que é permitido ao município. O que eles vão fazer? Eles vão pegar 4 incisos desses aqui que a gente vai ver e vão dizer que algum deles vão manter como eles estão, né? 4 como proibidos. E um deles eles vão alterar o sentido para que seja permitido. Então vamos ver o que o município não pode fazer, o que é vedado, o que é proibido ao município de Santa Vitória do Palmar. Primeiro, o município não se mete com religião. Então ele não vai criar igrejas ou cultos religiosos, nem subvencionar eles, nem colocar dinheiro para eles. Não pode colocar dinheiro para as religiões. E também não vai embaraçar-lhes, atrapalhar, impedir o funcionamento das religiões. Então todas as religiões podem funcionar no município sem dinheiro público e sem que o poder público tenha criado elas e sem que o poder público atrapalhe, interfira no funcionamento delas. Segundo, não pode o município recusar fé a documentos públicos. Recusar fé a um documento público seria não aceitar um documento público. Os documentos públicos, eles possuem fé pública e eles devem ser aceitos. Não podem ser recusados pelo município. Também não pode o município criar distinções, diferenças entre brasileiros ou preferências entre si. Todos os brasileiros são tratados da mesma forma. Não importa se a pessoa mora em Santa Vitória, se nasceu em Santa Vitória, se é filho de alguém de Santa Vitória do Palmar. Não interessa. Todos devem ser tratados da mesma forma. Por exemplo, esse concurso público. Tem muita gente que vai ir a Santa Vitória do Palmar pela primeira vez para fazer essa prova, tenho certeza. Sempre é assim nos concursos de prefeituras aqui no Rio Grande do Sul. E essa pessoa que nunca esteve em Santa Vitória e vai lá fazer a prova, tem o mesmo direito e a mesma oportunidade das pessoas que nasceram e moram ou que já trabalham no município de Santa Vitória do Palmar. Porque o município não pode tratar os brasileiros de forma diferente. Então todos os brasileiros são iguais perante o município, não poderia ele restringir, por exemplo, o acesso ao cargo no concurso. Então é proibido, é vedado ao município criar distinções, criar diferenças entre os brasileiros ou preferências entre si. Também não pode subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com dinheiro público, com recursos pertencentes aos cofres públicos, que se faça em meios de comunicação propaganda político-partidária ou que se busquem fins estranhos à administração pública. Claro, não pode usar o dinheiro público para esses fins. Também é vedado, é proibido ao município manter a publicidade de atos que não, cuidado com esse não aqui, que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. É o seguinte, a publicidade feita com dinheiro público,
Ela só pode ser feita para educar, informar ou orientar a população. Não pode ser utilizada para promoção pessoal do prefeito, por exemplo. Eles não podem fazer uma propaganda no município dizendo: nunca na história desse município um prefeito fez tanto pela saúde, tanto pela educação. Não pode fazer isso. Ele pode, sim, com a propaganda, informar a população. Informar a população o horário de funcionamento do posto de saúde. Informar a população o período de matrícula. Informar a população que existe um novo posto de saúde, uma nova creche. Educar a população com campanhas educativas, como, por exemplo, se dirigir não beba, use preservativo, use camisinha, ou ainda em questões de orientação social. É isso que pode ser feito com o dinheiro público. Não pode utilizar para outros fins, certo? Que mais, pessoal? Não pode outorgar isenções e anistias fiscais, quer dizer, liberar alguém de recolher um tributo, um imposto, sem interesse público justificado. Também, muito cobrado em prova, não pode exigir ou aumentar tributo sem lei que estabeleça. Sem lei não pode. Com lei pode. Então vamos lá. O prefeito quer criar uma nova taxa. Ele pode criar uma nova taxa? Sem lei ele não pode. Com lei ele pode. Então essa aqui é a pegadinha. Se a banca afirmar: é vedado ao município exigir ou aumentar tributo, é errado, porque não é vedado, é permitido ao município exigir ou aumentar tributo, desde que faça por lei. Então, por lei é possível, sem lei é proibido. Sempre que o prefeito quer aumentar um imposto ou criar uma nova taxa, uma nova contribuição, tem que ter uma lei primeiro estabelecendo. Também não pode instituir tratamento desigual entre contribuintes que estão em situação equivalente, né? Não pode criar preferências ou distinções também em razão da procedência ou destino. Como assim? Ele não pode cobrar um imposto maior do serviço que vem de fora do município ou do que é prestado no município. É proibido fazer esse tipo de preferência. Também não pode cobrar tributo sobre fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei, quer dizer, eu não posso criar um tributo hoje cobrando sobre fatos que aconteceram já antes. Não. É instituído o tributo, só é cobrado para o futuro, nunca para o passado. E também não pode cobrar no mesmo exercício financeiro. Como assim? O prefeito aumentou o IPTU este ano. Este ano ele não vai cobrar IPTU maior de ninguém. Se ele alterou este ano, só no ano que vem que ele pode exigir pelo valor maior. Não pode estabelecer limitações ao tráfego de pessoas, né, à circulação das pessoas, exceto, salvo o pedágio, que o pedágio é autorizado. Também não pode instituir impostos, são aqui as imunidades de impostos. Não pode o município instituir imposto sobre o patrimônio, renda ou serviços dos órgãos públicos federais, estaduais ou de outros municípios. Então, os prédios públicos que existem em Santa Vitória, que sejam do governo federal, do governo estadual, eles não pagam imposto, eles não pagam IPTU, por exemplo. O Estado não paga IPTU para a Prefeitura de Santa Vitória. Não, porque um órgão público não paga imposto para outro. Certo? Quem paga imposto somos nós, cidadãos, contribuintes e as empresas privadas. Templo de qualquer culto, né? O templo também tem imunidade, as igrejas e similares não vão pagar impostos. Patrimônio dos partidos políticos, inclusive as fundações dos partidos políticos. E os livros, jornais e periódicos, né? Os jornais também não pagam imposto. Bom, então é isso que nós temos nas vedações e nas imunidades, muito importante, muita chance disso aparecer na nossa prova. E aí nós vamos seguindo agora e chegamos na organização dos poderes. Organização dos poderes, então, nós vamos ver aqui os dois poderes do município, que eu já comentei com vocês, né, que são só dois poderes. O executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Bom, pessoal, o poder legislativo, como a gente sabe, é exercido pela Câmara e cada mandato, cada legislatura tem a duração de 4 anos. É isso que nós temos, então, nessa introdução do artigo 14. O artigo 15, ele prevê que a Câmara de Vereadores ela é composta por vereadores eleitos pelo sistema proporcional, como representante do povo, para uma legislatura de 4 anos, para um mandato de 4 anos também.
E as condições para ser vereador? Bom, nacionalidade brasileira, e vejam, basta ser brasileiro, não precisa ser brasileiro nato. O brasileiro nato e o brasileiro naturalizado, ambos podem ser vereador. Os cargos privativos de brasileiro nato são apenas aqueles previstos no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal, como, por exemplo, presidente da República. O vereador e também o prefeito não precisam ser brasileiros natos, eles podem ser brasileiros naturalizados. Pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, claro, tem que estar listado como eleitor no município, filiação partidária, tem que ter partido político, idade mínima de 18 anos, é a idade para vereador, prefeito é 21, vereador são 18 anos, e ser alfabetizado, né? Saber escrever o nome, que nem o Tiririca, né? Muito bem. O número de vereadores, pessoal, o número de vereadores aqui em Santa Vitória do Palmar é de 13 membros. Está previsto na lei orgânica e a banca já cobrou em outros municípios, ela adora cobrar isso, por isso eu fiz esse quadrinho, para tu não esquecer na tua apostila na hora de revisar. Pegou a apostila para revisar a composição da Câmara, lembra, são 13 vereadores, certo? Muito bem. E aí a Câmara tem um período de funcionamento. E eu também já coloquei o período de funcionamento da Câmara num quadrinho, para que também tu lembre que isso é importante, isso cai bastante em prova. Então, os vereadores eles vão se reunir de 1º de janeiro a 15 de janeiro, para pegar uma praia ali na metade de janeiro e no mês de fevereiro, para ir ali para a Punta del Diablo, nas praias do Uruguai, que são pertinho, né? Ou e volta depois, né, em 1º de março. Então tem um recesso ali, de 1º de janeiro a 15 de janeiro vai, nesse período, ter sessões, para de funcionar, depois de 1º de março até o fim do ano, até 31 de dezembro, continua tendo sessões. Perfeito. E que dia que são as sessões? É um dia da semana. Toda terça-feira tem sessão. Então, os vereadores, eles têm compromisso, na verdade, uma vez por semana. Eles vão ter aquela sessão que tem duração de 2 horas. É das 18 às 20 horas. Quando a terça-feira for um feriado ou for ponto facultativo no município, elas ficam transferidas para o primeiro dia útil subsequente. Então, se é feriado na terça, faz na quarta sessão. Então, essa que é a ideia. Toda terça-feira tem sessão da Câmara, se for feriado, vai ser na quarta. E se for feriado na quarta, também vai ser na quinta, né? Mas é difícil 2 dias seguidos com feriado, né? Bom, convocação extraordinária da Câmara. Isso a gente tem no parágrafo 3º. O que é convocação extraordinária da Câmara? É quando a gente chama a Câmara de Vereadores para se reunir fora da terça-feira. Sim, é quando eu preciso de uma reunião a mais da Câmara durante a semana, ou até mesmo durante o recesso. Ali na segunda quinzena de janeiro ou no mês de fevereiro, se for necessário reunir a Câmara de Santa Vitória, eles vão convocar os vereadores para voltar das férias para uma sessão. É isso que é a convocação extraordinária. E a banca vai te perguntar na prova quem é que pode convocar. Quem é que pode fazer uma convocação extraordinária da Câmara em Santa Vitória? A resposta está aqui no parágrafo 3º, que eu também já esquematizei no quadrinho para vocês. Olha aí, ó, quem pode fazer a convocação então é o prefeito, ou o presidente da Câmara, que é um dos vereadores, que é eleito como presidente da Câmara, ou a maioria dos vereadores, mais da metade, se são 13 vereadores, com 7 eu tenho mais da metade, então eu vou precisar de 7 vereadores para uma extraordinária, ou a comissão representativa. A comissão representativa é a comissão de vereadores que fica numa espécie de plantão durante o recesso. Então, durante o recesso, ali na segunda quinzena de janeiro ou no mês de fevereiro, se alguém precisar da Câmara, é possível chamar a comissão representativa. Se ela resolver, tudo certo. Se a comissão representativa não puder resolver sozinha, a própria comissão representativa pode convocar os demais vereadores. A comissão representativa é formada por alguns dos vereadores que ficam, então, nessa espécie de plantão. Então, aí estão aqueles que podem fazer a convocação extraordinária da Câmara aqui de Santa Vitória do Palmar. Nessa sessão extraordinária, a Câmara só pode tratar da matéria para a qual foi convocada. Então, convocaram para a próxima quinta-feira uma extraordinária para tratar da saúde. É só sobre saúde que vai ser tratado. Não pode aproveitar a convocação para tratar de outros assuntos. Não. Bom,
Aí o artigo 17, ele fala sobre as deliberações da Câmara. As deliberações da Câmara são tomadas por maioria de votos, desde que estejam presentes a maioria dos seus membros, salvo disposição em contrário. Bom, a gente tem aqui 13 vereadores. E com esses 13 vereadores, eu vou explicar para vocês essas maiorias aqui. A maioria simples, que é a regra, é mais da metade dos vereadores que estiverem presentes na votação. Mas só pode ter uma votação se estiver presente mais da metade do total, que é a maioria absoluta. É isso que diz o artigo 17. Ó. As deliberações, as votações na Câmara são por maioria de votos, desde que estejam presentes a maioria dos seus membros. Então eu preciso que dos 13 membros, eu preciso que 7 estejam presentes, porque 7 consistem na maioria absoluta. E dentre os 7 eu aprovo. Como assim? Se tem sessão hoje e estão presentes os 13 vereadores, quantos votos eu preciso para ter maioria? 7, né? Mas se estiverem só 11 vereadores presentes, quantos votos que eu vou precisar? Bom, aí com 6 votos eu já tenho mais da metade. E se só tiverem 8 vereadores presentes, quantos votos eu preciso? Aí, com 5 votos eu já tenho metade. Então, em regra, é assim que se vota. Sempre eu vou olhar o número de presentes e pelo número de presentes se faz a maioria. Essa é a regra geral. Tem alguns casos que a lei vai dizer que não é assim. Essa lei orgânica, como a gente vai ver, ela vai dizer que tem alguns casos que são por maioria absoluta. Quando a lei orgânica disser que algo é aprovado por maioria absoluta, não basta mais da metade dos vereadores presentes. Eu vou precisar sempre de 7 votos, porque 7 são mais da metade do total de 13 vereadores, certo? É isso. E tem casos que a lei orgânica vai prever que o quórum é de 2/3, né? É o que acontece, por exemplo, nas votações para emendar, alterar esta lei orgânica. Precisa do voto de 2/3 dos vereadores. Aí eu vou precisar aqui de 5 votos, né? Porque se eu tiver 4 votos, 4 vezes 3 não dá 13, dá 12, não fecha. Então a gente tem que aumentar 1 e arredonda sempre para cima. Então 2/3 eu vou precisar dos 13 vereadores de 10 votos, porque 1/3 seria 5. 2/3 são 10, então, né? Para eu conseguir 2/3 dos vereadores, eu preciso de 10 dos 13 votos. Então vejam, as matérias mais fáceis de ser aprovadas são por maioria simples. Um pouco mais difíceis são por maioria absoluta. E as mais difíceis são por essa maioria de 2/3, então, né? Que a gente vai ter, então, nesse caso, certo? Muito bem. Então é isso que nós temos, e com isso a gente conclui aqui o nosso estudo da primeira parte da nossa aula, certo? Desculpem a conta matemática que não fechou muito bem, agora eu me dei conta que matemática não é meu forte, mas deu para entender bem, né? A maioria simples é mais da metade dos presentes, a maioria absoluta é mais da metade do total de vereadores, e 2/3, né, vai ser, então, essa fração, né, que vai se chegar em 2/3, né, que a gente vai alcançar, na verdade, com um pouquinho menos do que eu falei, mas se consegue também. É mais difícil aprovar por 2/3 do que por maioria absoluta, portanto. Então, a mais fácil é a maioria simples, a mais difícil é a maioria de 2/3, certo? Muito bem, pessoal, concluímos então a nossa primeira aula. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar o estudo da lei orgânica aqui do município de Santa Vitória do Palmar. Dá um clique que eu já volto. Até logo.